Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, dando continuidade ao nosso assunto sobre os esportes aquáticos. Na última aula nós falamos sobre natação, hoje iremos falar sobre o nado sincronizado. Essa primeira página é a página da identificação, nome, escola, professor, disciplina, direção de estudo, a referência, tá? E aqui está a imagem do nado sincronizado, como o próprio nome já diz, sincronizado. Todos os membros dessa modalidade, todos, dependendo se for dupla, se for quarteto, aí são oito, né? Todos têm que fazer o mesmo gesto, a mesma gesticulação, o mesmo símbolo, né? A se apresentar igual, se vestir igual, fazer o penteado igual, entendeu? Todos, por isso que nasce sincronizado, um em sincronia com o outro, outro um igual ao outro, tá? Isso aí está um pouco da história, vou resumir, tá? Mas nas suas aulas, vocês, quando você estiver assistindo, você pode pausar um pouco e, e ler toda a história. Eu vou ler esse primeiro parágrafo e depois o restante, o último parágrafo, tá? Para ser um pouco mais rápido no final do último parágrafo. Se comparado a outros esportes, o nado sincronizado pode ser considerado no bebê. A primeira aparição da modalidade nas Olimpíadas foi em Los Angeles, em 1984. O nado sincronizado tem com outra peculiaridade que vem desde o seu nascimento, o caráter artístico. Isso porque a modalidade surgiu entre o fim do século XIX e início do século XX, com o verdadeiro balé aquático. De início, né, essa apresentação era mais para homens, mas logo depois as mulheres tomaram de conta. E depois de muita dificuldade, depois de muitas questões, ele se tornou um esporte olímpico. Não foi fácil, teve muitas complicações. De um pouco ele só teve sendo observado. Vocês podem ler a história, tá? Ele apenas no começo ele foi sendo analisado, observado. E só depois que ele se tornou um esporte verdadeiramente reconhecido. E também foi Los Angeles, tá? Que foi depois que se tornou reconhecido, tá bom? A primeira conquista oficial foi em 1957 nos Jogos Pan-Americanos do México. Alguns anos mais tarde, em 1973, sob o comando da Federação Internacional de Natação. Foi disputado o primeiro campeonato mundial na modalidade, com a globalização do nado sincronizado. Então, está mais ou menos dessa forma que eu acabei de falar. A estreia, portanto, ocorreu em Los Angeles em 1984. As provas, o nado sincronizado olímpico é disputado em duas categorias, dueto e equipe. Equipe, no mínimo 4, no máximo 8 atletas. As atletas têm que fazer duas apresentações. Rotina técnicas, rotina livres. Rotina técnica, 2 minutos e 20 segundos para duetos, 2 minutos e 50 segundos para equipes. As atletas precisam efetuar movimentos obrigatórios estabelecidos pelos árbitros. Rotina livre, 3 minutos e 30 segundos para duetos e 4 minutos para equipes. As atletas efetuam movimentos e formações escolhidas pela equipe. Então, aqui são as modalidades e o tempo que cada equipe ou dueto terão para realizar, concretizar os seus movimentos, e com certeza foi muito bem treinado entre as competidoras, entre a equipe. E não pode deixar de falar que até o presente momento a Rússia domina essa equipe. Ela tem a hegemonia. Hegemonia é o quê? É o domínio total. Um outro país até agora ainda não conseguiu superar a Rússia, né? Tem muitas competidoras profissionais boas, mas a Rússia ainda domina, tá? O Brasil já é um pouco reconhecido, os Estados Unidos, mas ainda mesmo a Rússia domina, certo? Das 7 edições dos Jogos Olímpicos, em que o nado sincronizado participou, a Rússia dominou o pódio, tanto no dueto quanto por equipes, nos últimos 4, de Sydney 2000,
passando por Atenas, 2004, e Pequim, 2008, até chegar a Londres, 2012. A Rússia levava para casa, a Rússia levaram para casa todas as medalhas de ouro disputadas. Uma das grandes responsáveis por esse sucesso é Anastasia Davidova, tá? Aos 30 anos, a nadadora é a maior vencedora olímpica do nado sincronizado. Entre 2001 e 2009, Davidova foi campeão mundial 12 vezes. Depois da última edição dos Jogos, no entanto, a Rússia anunciou a aposentadoria e virou técnica. Então, depois de competir vários tempos, ela se tornou técnica, né? E aqui é uma outra imagem para vocês relembrar como é o nado sincronizado. O nome já está dizendo, nado sincronizado, todos têm que fazer os mesmos gestos, as mesmas circulações, a mesma maquiagem, a mesma roupa, por isso que é definido como nado sincronizado. Bons estudos e até em breve.